Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. Nessa aula nós iremos aprender um pouco mais sobre a torre, essa peça importante e muito forte no jogo de xadrez. Então o que nós vamos aprender nessa aula? Nós vamos aprender a localização inicial da torre, vamos aprender sobre a movimentação e o alcance dessa peça, como ela captura outras peças, as limitações de movimento que ela tem e o básico aí sobre a estratégia para você utilizar essa peça no jogo. Então, perfil. Quem é a torre? A torre é uma peça de uma importância muito alta, porque é uma peça muito poderosa. Você tem aí uma dificuldade baixa para você movimentar a torre, que o movimento dela é muito simples. Então, a gente já vai ver aí como é simples movimentar a torre. E o poder especial, né, digamos assim, que a torre tem, ela fica mais forte à medida que o jogo avança. É uma questão estratégica. As torres, elas amam as colunas abertas, que são os caminhos livres, sem peões, sem peças ali no tabuleiro. É onde essa torre ela vai conseguir ter uma movimentação mais livre. Então são peças que ganham mais força à medida que o jogo vai avançando. As peças vão sendo trocadas, os peões vão sendo eliminados, vão desaparecendo do tabuleiro, o tabuleiro vai ficando mais livre e a torre ela vai ficando mais forte porque ela vai ganhando uma movimentação maior nesse tabuleiro. A posição inicial da torre, né? As torres elas iniciam aí nos cantos do tabuleiro, as torres brancas nas casas A1 e H1 e as torres pretas lá na casa A8 e H8. Cada jogador começa o jogo com duas torres no tabuleiro. O superpoder da torre, né? A sua movimentação. Então a torre ela se movimenta nas colunas e nas fileiras. Então a gente viu aí a aula do tabuleiro explicando sobre as linhas. A torre ela vai poder se movimentar sempre pelas colunas e pelas fileiras. A torre ela não se movimenta nas diagonais, certo? Se o caminho estiver livre para a torre se movimentar, ela vai sempre poder andar quantas casas quiser. A torre também não pula peças, a gente vai estar vendo isso aí. Então aqui, como eu já tinha falado, a torre ela não se movimenta na diagonal, ela também não faz curvas e ela não pula peças. Caso você faça um movimento desse aí com a torre, de movimentar ela pela diagonal ou pular peças com a torre, isso daí vai ser um movimento ilegal, vai ser considerado um movimento ilegal no jogo de xadrez. Então, qual que é a mecânica aqui do combate, né? Como que a torre captura? Então, o movimento de captura da torre, como a gente pode ver aqui nessa imagem, ela vai movimentar no sentido que ela movimenta, aí se for na coluna ou se for na fileira, em direção à peça do adversário, ela vai remover a peça do adversário daquela casa e vai assumir a posição onde estava aquela peça. Então, o movimento de captura das peças no xadrez sempre vai ser assim. A peça ela vai capturar a outra peça ali, essa peça que foi capturada ela sai do jogo e a sua peça ela assume o lugar daquela peça do adversário, sempre assume a posição. Então aqui a gente tem a limitação do movimento da torre. Como que funciona essa limitação? Se tiver alguma peça no caminho, a torre ela vai ficar limitada, vai ficar bloqueada, ela não consegue pular outras peças, como eu falei. Então no caso ali, ela vai poder acessar somente até onde ela consegue se mover, que não tiver nenhuma peça. Se tiver alguma peça ali, dali para frente ela já não consegue avançar mais. E se for uma peça do adversário, o movimento vai estar limitado, mas se for a peça do adversário no caso, você pode capturar a peça. Aí vai depender naquele momento ali se isso é uma boa ideia ou se não é, né? Aqui um guia estratégico, né, básico aqui sobre a torre. No começo do jogo, as torres elas ficam limitadas porque tem muitas peças, né, muitos peões elas ficam presas. Mas à medida que o jogo vai avançando, as peças vão saindo do tabuleiro, as peças, as torres elas vão ficando com maior liberdade de movimento, vai surgindo colunas abertas, são colunas onde não tem peões nem seus e nem do adversário. Então essas colunas que não tem peões vão ser chamadas de colunas abertas e as torres elas têm muita liberdade de movimento nessas colunas. A gente vai aprender mais sobre isso no futuro também. Então aqui um resumo sobre a nossa aula. Cada jogador começa o jogo com duas torres. A posição inicial das torres é nos cantos do tabuleiro. Ela se move em linha reta, né? Sempre na horizontal e na vertical, que a gente chama aí de colunas e fileiras. O alcance dela é ilimitado, você pode mexer quantas casas quiser, desde que não haja nem uma outra peça no caminho. Então a captura, ela sempre captura ocupando a casa onde está a peça do adversário, e a restrição dela de movimento é sempre se tiver alguma peça no caminho, ela não pode saltar sobre as outras peças. O poder da torre
né, aumenta quando o tabuleiro vai abrindo, quando vão abrindo as colunas, as fileiras, as peças vão saindo do jogo, a torre vai ganhando força, certo? Agora nós vamos ver aqui na prática como funciona essa movimentação da torre. Então temos aí o movimento dela possível nas colunas e também nas fileiras, como eu havia dito. Ela vai poder se movimentar aqui quantas casas quiser, né? Se estiver aqui, ela pode atravessar todo o tabuleiro. Também, se você quiser mover somente uma casa, você pode estar movimentando apenas uma casa ou mais casas. A torre também vai poder movimentar na coluna, né? Como eu acabei de falar, assim, grande liberdade, pode atravessar o tabuleiro todo de uma vez só. Se tiver uma peça do adversário, então, adicionar uma peça do adversário, ela vai poder capturar, sempre assumindo aí o lugar onde estava essa peça do adversário. E a limitação do movimento, se tiver uma peça no caminho, ela vai estar limitada até a casa antes ali onde está essa peça. A torre então não vai ter a habilidade de saltar sobre as outras peças, então poderia vir até aqui somente. Se fosse uma peça do adversário, ela também está limitando aqui o movimento, poderia vir somente até aqui, porém a peça do adversário você pode capturar. Aí já vai depender de uma questão de contexto do jogo, se vai ser bom ou se vai ser ruim você capturar aquela peça ali naquele momento. Agora que a gente já aprendeu a movimentar a torre, a gente vai praticar no link que eu vou estar deixando aqui na descrição dessa aula. Te vejo na próxima.